46 será a nossa meditação esta noite. Se o Senhor Jesus permitir, vamos meditar até o verso 52, mas a nossa leitura nós vamos nos ater apenas no verso 46. Marcos capítulo 10, verso de número 46. Marcos capítulo 10, versículo de número 46. Amém? Glória a Deus, aleluia. Marcos capítulo 10. É bom que todos encontrem um texto bastante conhecido. Glória a Deus. Eu peço desculpa aos irmãos, cheguei atrasado. O meu cunhado chegou na cidade com um senhor, um empresário de alta floresta, muito mal, muito enfermo, e me ligou que fosse até o hospital para orar por ele. Então eu fui até o hospital, e do hospital vim para cá, e não sabendo o que é o caso. O nome dele é Ademar. Ore por ele, um senhor católico, mas falei de Jesus para ele, orei com ele, li a palavra de Deus. Ele está crendo em um milagre. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos estudar um pouco este texto sagrado. Queridos irmãos, vou perguntar, porque é de costume nosso, e isto serve para exercitar a nossa fé. Quantos vieram buscar o milagre de Deus? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Isto é uma pergunta. Mas a segunda pergunta: quantos crê que vão levar o milagre para casa? Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o texto, o versículo em apreço que ora acabamos de ler, nos conta uma história linda da Bíblia Sagrada. Nos faz voltar ao tempo e, pela fé, pelos olhos da fé, pela meditação humana, nos leva a enxergar um cenário quando Jesus, segundo o verso 46, Jesus foi para uma cidade chamada Jericó. Repita comigo: Jericó. Tá bom, estou escutando bem. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Os irmãos se lembram muito bem que Jericó foi amaldiçoada desde o tempo em que Josué, com seu grande exército, destruiu Jericó por uma ordem divina e por um milagre da parte de Deus. As muralhas caíram e tudo naquela cidade foi amaldiçoado. Então diz a Bíblia que Jesus resolve ir a uma cidade amaldiçoada. Jericó era uma cidade que, por um olhar humano e por um olhar do judaísmo, não se esperava nada de Jericó. Jericó era uma cidade em que os judeus olhavam para Jericó e não dava nada por Jericó. De repente o Senhor Jesus, que sempre quebrou o protocolo, resolve ir a Jericó. Aleluia. E eu começo a imaginar o que alguém começava a pensar: o que Jesus quer em Jericó? O que ele vai fazer em Jericó? O que Jesus vai fazer em Jericó, sendo Jericó uma cidade amaldiçoada? Mas Jesus, ele tinha uma obra a realizar naquela cidade. Jesus, nós não encontramos na Bíblia que Jesus fora a Jericó em uma outra oportunidade. Parece que nos dá a entender que Jesus foi a Jericó para dar uma oportunidade a um homem. E nós entendemos no texto, os irmãos vão lendo até o versículo 52, depois em suas casas, nós vamos perceber que este homem estava pronto a receber também uma oportunidade. Como, pastor? Observe, nós enxergamos que quando Jesus ele entrou em Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Nós olhamos para a Bíblia e nós lemos: Bartimeu, o cego. Era uma característica
de um homem que aguardava por um milagre. Nós encontramos na Bíblia Sagrada uma cidade amaldiçoada, Jesus indo a uma cidade, e nós sabemos, entendemos pela Bíblia o que ele foi fazer lá. A Bíblia não relata, a Bíblia diz que ele entrou e saiu da cidade. A Bíblia não diz o que aconteceu dentro da cidade. A Bíblia não diz se houve milagres lá dentro. A Bíblia não fala o que aconteceu dentro de Jericó. A Bíblia diz que Jesus entrou e a Bíblia diz que Jesus saiu de Jericó. A Bíblia diz que com Jesus entrou uma grande multidão, com Jesus saiu uma grande multidão. Eu imagino, meus irmãos, que uma multidão apertava Jesus, estava ao redor de Jesus, e Jesus então estava saindo de Jericó. As cidades naquele tempo tinham muitas portas. Eu não sei, eu quero crer que se Jesus entrou e saiu pela mesma porta, o cego não estava lá quando Jesus entrou, mas eu acredito que Jesus entrou por uma porta e saiu por outra, de forma que quando Jesus saía de Jericó, então começa a acontecer algo extraordinário. O que é, pastor? Na beira do caminho, na porta de Jericó, estava um homem que era cego, não